Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que está em casa ou você que está aí em sua congregação, fique agora com alguns momentos que a gente teve com o pastor Jair Felisberto, que esteve aqui pregando na nossa 21ª Conferência Missionária, e seja edificado com esta palavra, com esse testemunho, e aproveite. Deus abençoe. Equibalo, o que é equibalo? É forçados a ir, é tocados por uma força maior. O próprio filho foi tocado por uma força maior. Qual? O amor do pai, o amor dele forçou ele a descer dos céus, se humanizar, se tabernacular, se tornar homem como eu e você, para cumprir a missão tríplice: cordeiro, sumo sacerdote e o quê? Inaugurador do reino e da igreja. Sou o pastor Jair Felisberto da Silva. Eu resido ali em Osasco, congrego na Assembleia de Deus do Ministério de Belém, no setor 5, e também atuo auxiliando a Secretaria de Missões da nossa sede Belém. E atualmente eu tanto trabalho em Osasco e São Paulo, como também palestro sobre missões pela Secretaria de Missões da CGDB Acenam. Cuba é uma ilha no Caribe, né? Ela está bem próxima ali dos Estados Unidos. É um país com 11 milhões de habitantes. O país vive uma imensa pobreza, miséria, um atraso tecnológico de transporte, saúde, e hoje vive uma crise sem precedentes, né? Eu já fui a Cuba 25 vezes e hoje Cuba não tem frota moderna. A frota de Cuba, de veículos pequenos e grandes, é de 1940, 50, 60. Existe lá uma frota nova de mais ou menos 20%, eles acham, né? Que é aquela frota que a ilha troca por ter muito açúcar, produz açúcar, é um país açucareiro, troca com os países da Ásia, como a China. Eles mandam veículos novos de transporte para o governo. Mas 80% da população vive em situação paupérrima, em crise, roupas rotas, sapatos rotos, mobília velha. Alguns conseguem até comprar aqueles carros, mais carros antigos, e quem não consegue comprar carro, compra bicicleta, usa animal, né? Tem muito lá coach, que é carroças, né? Carrinhos, animais. Então a ilha é uma ilha carente, uma ilha muito pobre, muito de uma carência altíssima, né? Uma carência tão grande que a energia elétrica, por exemplo, ela é tocada por motores a diesel. São usinas desde a época do início da Revolução. E os americanos andou ajudando uma época a reformar esses motores, mas chegou um tempo que os cubanos não aceitaram, o governo não aceitou mais essa ajuda, e esses motores, essas usinas ficaram obsoletas. Então hoje essas usinas não conseguem gerar energia para a ilha. A maior parte das cidades fica 1 semana, 2 semanas sem energia. E as cidades que têm é aquele racionamento, 12 horas, 15 horas sem, 4, 5 com energia. E, enfim, as cidades são de uma estrutura, uma infraestrutura muito péssima, principalmente saneamento. Ainda existe em Cuba, por exemplo, eu sou paulista, do interior de São Paulo, e quando criança eu lembro que existia aquelas antigas fossas mictórias. Cuba hoje, mais da metade da ilha usa ainda esses mictórios. Não há saneamento na ilha. A maior parte das casas ainda usa essas fossas, né, que é um buraco cavado, por não ter saneamento. Enfim, uma ilha de grandes necessidades. E estamos atuando ali já há 9 anos, estamos trabalhando com várias famílias de missionários cubanos, dando assistência, enviando ajuda salarial, enviando também, quando eu vou para Cuba, eu levo 4, 5 irmãos comigo e levo muitas malas. Levo sabonete, levo creme dental, escova de dente, remédio, muito medicamento eu levo, porque hoje a ilha não tem medicamento, nem hospitais, nem farmácia. Não tem. Tem hospitais que estão fechados por falta de energia, por falta de insumos para cirurgia, para cuidar de doente. A realidade de Cuba é essa, e eu trabalho ali já há 9 anos e sou apaixonado por aquele povo. O socialismo, que na verdade já transformou num sistema comunista, né? Um governo totalitário. O Fidel Castro, ele chegou um tempo do governo dele, que ele foi instalado, a primeira coisa que ele fez foi
coagir, né, e cercear a igreja, tanto a igreja católica como a igreja evangélica. E pastores foram presos, padres foram presos, isso lá no começo. Mas ao longo da história, muitos pastores foram presos. E uma das coisas que ele exigiu, o governo exigiu, por parte das igrejas, era não construir mais templos evangélicos e fechar muitos que estavam abertos. Passou-se os anos, o que foi que aconteceu? A igreja mostrou para o governo que ninguém, como você disse, cala a igreja e para a igreja. A igreja só teve a crescer. Quando ele percebeu que a igreja cresceu, ele chamou os líderes que ele conhecia, os líderes evangélicos de Havana e das grandes cidades, e fez uma reunião e falou, olha, não vamos brigar. Eu vou permitir que vocês façam seus cultos, mas cada um nas suas casas. Vocês façam culto em casa, desde que a casa tenha ali uma liberação para se fazer cultos em casa, nessas reuniões de vocês. Mas não me façam em templos. Porque qual que é o medo do governo totalitarista? São motins, são ajuntamento, são contra-revolta. Então, o governo cubano, ele é contra-revolta. E ele não quer deixar o poder, e todo movimento em massa, não é que ele tem medo, ele quer reprimir. E ele acha que a igreja ela pode se fortalecer e fazer uma revolta. E quando ele impôs essa lei, Cuba tinha 300 mil evangélicos, segundo os irmãos muito antigos lá. Agora, depois de todos esses anos, Cuba hoje tem mais de 1,5 milhão de crentes evangélicos, provando o que você falou. Ninguém segura, ninguém para, ninguém mata a igreja. A igreja não morre. Pode matar o ser humano, né? Um membro da igreja, um crente, mas a igreja em si não morre. Ninguém consegue destruir a igreja. Aí eu digo que a igreja ela é indestrutível, porque é aquilo que eu falei hoje à noite, ela está ligada ao reino e ninguém destrói a igreja. Tomba-se um hoje, amanhã nasce 10. É assim que funciona. Muito obrigado por esse tempo. Vocês que são de uma igreja missionária e a DERP, né? Pastor Jairo, está de parabéns, né? Todos os pastores, os diretores de missões, vocês da mídia, coisa espetacular. Essa conferência vai ficar marcada na minha vida, na vida da minha esposa, e pode ter certeza de uma coisa, é um tempo de avanço e crescimento para Ribeirão Preto e para a Secretaria de Missões de Ribeirão Preto. Deus abençoe vocês.